vamos aclamar. Aleluia, aleluia, aleluia. O Santo Evangelho vamos aclamar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Conclusão do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram, pregaram por toda parte, e o Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, querida comunidade, queridas mães, no dia de hoje, muito especial, queridos dizimistas, segundo domingo do mês, familiares também que celebram seus entes queridos, a você aqui presencialmente, aqueles que nos acompanham pela nossa comunicação. Hoje também lembramos, é o dia da pastoral da comunicação. Que Deus abençoe toda esta pastoral, esse trabalho bonito desempenhado, Muito bem, então nós temos o dia de hoje, a Ascensão do Senhor. A Ascensão do Senhor é o dia em que Jesus, Ele volta para o Pai. Lembremos que após a ressurreição, depois que Jesus morreu, ressuscitou, para onde Ele foi? Ele ficou junto dos apóstolos. Por 44 dias, mais ou menos, Digamos até precisamente 40 e poucos dias, Por aí. Ele fica com os apóstolos. Mas ele já tinha morrido? Já tinha ressuscitado, sim. Se você ler lá no Evangelho, principalmente de João, você vai ver que várias vezes que Jesus vem visitar a igreja, os apóstolos, ele pede inclusive para comer, para fazer refeição com eles. Para quê? Para que os discípulos vejam que não é um fantasma, não é uma miragem, é alguém que está ali de carne e osso. Jesus faz refeição com eles, depois da sua ressurreição, por 40 e poucos dias. Mas e por que ficou esses 40 e poucos dias? Por que Jesus continuou esses dias com eles? Claro que existe um mistério, Mas se olharmos de um ponto de vista até pedagógico, Jesus ficou para impulsionar, para que os apóstolos fossem mais formados e vissem que a morte não era para temer. E aquilo que Jesus sempre dizia, aquilo que aconteceu com ele era como primícia, ou seja, protótipo do que ia acontecer com eles também. Então por isso os apóstolos ficaram 44 dias ali com Jesus. Claro que ele saiu para alguma coisa e tal, mas os 11 discípulos ficaram com Jesus sendo formados. Podemos dizer até que foi um grande retiro que Jesus fez com eles. Só que ele falou o seguinte num jantar, está lá na primeira leitura de hoje, No jantar ele disse o seguinte: fiquem em Jerusalém, não saiam falando aquilo que vocês simplesmente dão na telha, Evangelizar não é simplesmente falar aquilo que eu acho, não.
Jesus falou: vocês aguardem em Jerusalém, porque daqui a poucos dias vocês vão ser tomados, olha só, tomados por uma força que vocês não têm conhecimento, e que nós chamamos hoje Espírito Santo, que na língua de Jesus ele falava ruá, uma palavra inclusive feminina. Na nossa língua, em português fica masculina, né? Espírito Santo. Mas a língua de Jesus, ruá, é uma palavra feminina, e significa nada mais do que uma ventania. Sim, uma ventania. Algo que ia mexer com os apóstolos, para que eles não ficassem parados, porque o Espírito Santo é aquilo que move a igreja. Então ele diz: vocês fiquem em Jerusalém, porque vocês vão ser tomados com o Espírito Santo, e vão sair pelos 4 cantos, começando aqui por Jerusalém, ele falou, depois vocês vão para o estado todo, que era a Judeia, depois para o estado vizinho, que era a Galiléia, Samaria, e até os confins do mundo. Jesus sabia que os confins do mundo, porque naquele tempo ainda grande parte do planeta não era descoberto, ou seja, até onde existir, até o universo, enfim, não é só o planeta Terra, enfim, é o universo todo, até os confins, vocês vão levar a palavra e aquilo que vocês ouviram de mim, aquilo que vocês testemunharam. Então essa era a promessa para os apóstolos, e nesse dia, nesse domingo, Jesus então, ele volta para o Pai, e aí o canto, o salmo de hoje, a primeira leitura, e o evangelho de hoje, o evangelho de Marcos, que é um evangelho mais curto, né? Ele vai dizendo que Jesus, depois de ter deixado tudo aquilo que ele queria com os apóstolos, agora ele volta para o Pai. Mas aí a gente fica pensando, pode pensar assim, mas será que essa volta para o Pai, ele abandonou a igreja? Será que ele nos deixou? Pelo contrário, querido irmão e irmã, até então, os apóstolos viam ele, assim como nós estamos nos vendo, mas o mundo todo ainda não tinha experimentado isso. Então, quando Jesus volta para o Pai, ele envia o Espírito Santo para toda a humanidade. Então Jesus vai para o Pai para nos deixar mais próximos dele. E aí a segunda leitura de hoje fala algo maravilhoso. Algo maravilhoso, a segunda leitura de hoje. Diz assim que nós, como igreja, como batizados, nós somos o quê? O corpo místico de Cristo. Ele é nossa cabeça e nós somos os seus membros. Claro que lá na Idade Antiga, Paulo não sabia dizer, somos como se fossem células, né, do corpo de Cristo. Hoje é mais fácil a gente compreender isso, né? Formamos o corpo de Cristo no mundo todo. Onde tem alguém que vive a fé, está formando o corpo de Cristo, que é a igreja. Está na segunda leitura de hoje. E se a gente quer aprender um pouquinho mais, aprofundar sobre isso, leiamos os documentos da igreja. Por exemplo, esse lá dos anos 60, do século passado, né? Dizia assim, no documento Lumen Gentium. Esse documento, ele mostra quem nós somos como igreja. Nós não somos uma ONG, querido irmão e irmã. Não somos um clubinho. Nós não somos um grêmio, um grupo de pessoas que simplesmente se reuniram. Nós devemos saber o que nós somos. E a palavra de Deus diz, aquele que crê, aquele que é batizado, forma o corpo de Cristo. Então se Jesus vai ao Pai, se ele ascende ao Pai, ele não foi só a cabeça dele, foi o corpo. E é claramente isso, São Paulo diz, aquilo que aconteceu com Jesus é como primícia para todos nós. É esse o nosso destino, usando a palavra que destino, né? É esse o nosso fim último da nossa vida, é participar do corpo de Jesus e com ele voltar para o Pai. E aí nós vemos nessa passagem bíblica
Jesus que volta para o Pai, e aí tem uma teologia muito profunda, mas eu quero que você pense um pouco sobre isso. Quando Jesus, Filho de Deus, Ele se fez um de nós, no ventre de Maria, Ele recebeu a carne humana, tá? Quando Ele ressuscitou, será que foi só Jesus divino que ressuscitou? Se fosse só Ele divino, tadinho de nós. Não. O que sofreu na carne, o que foi para a cruz, o que sofreu a dor na cruz, aquele mesmo que ressuscitou, aquele corpo de Jesus era humano. Lembrem que com os apóstolos Ele pedia para comer. Deus não precisa de comer. Então quando Jesus volta para o Pai, Ele leva com Ele a nossa humanidade. Olha a graça, querido irmão. Muitas vezes a gente, para justificar os nossos erros, a gente diz: eu sou humano. Humano é assim mesmo. O humano verdadeiro está participando em Deus, no corpo de Jesus. Claro que é um mistério que nessa terra a gente não vai entender, mas quando Jesus na ascensão foi para o Pai, não foi só uma luzinha, foi o corpo dele, humano, a carne. Claro que na nossa matemática, na nossa química, na nossa física, é difícil entrar na nossa cabeça, porque se entrasse na nossa cabeça, Ele não seria Deus, né? Então por isso, hoje na ascensão do Senhor, é para dizer para mim e para você, querido irmão e irmã, nós participaremos da divindade de Deus. Não que nós somos divinos, não, jamais, mas nós participamos por Cristo da divindade. Inclusive São Pedro, na sua carta, fala isso, né? Jesus se fez homem para que o homem se tornasse participante da divindade. Aí, claro, a gente pode usar uma comparação até meio simplória, dizer assim que nós vamos para o céu, vamos para a eternidade de carona, tá? Jesus foi na frente, e Ele deixou conosco um bilhete, fazendo uma comparação, claro, né? Esse bilhete é a nossa fé, nosso batismo. Agora o encardido, o mal, vai fazer de tudo para roubar de nós essa fé, roubar de nós aquilo que recebemos pelo batismo, que é a filiação divina. Então, e já está garantida a nossa vitória. A ascensão do Senhor já é nossa vitória, porque para Deus não existe tempo, tá? Tempo é para nós, para Deus não tem tempo. Para Deus Pai, nós já estamos lá. Aí depende, claro, agora aqui na história de nós corresponder a isso, senão a gente não vai para lá, aí é outra história, né? Mas enfim, Jesus mesmo disse: eu não quero perder nenhum daqueles que o Pai me deu. Quem cria é o Pai, mas quem nos salva é pelo Filho, no Espírito Santo. Então por isso o Filho não quer perder nenhum daqueles que o Pai deu, que o Pai criou. A vontade do Filho é perder ninguém. Agora, nós é que podemos nos perder, aí é outra história. Aí é nós negarmos aquilo que Jesus nos fala e nos mostra através da ascensão. Ou seja, não querer participar da divindade do Senhor e querermos o lado do encardido, né? Aí é outra história, é a liberdade que nós temos para optar. Então por isso o Evangelho de hoje é muito claro. Por fim, querido irmão, no Evangelho de hoje, muito curto, muito resumido, porque São Marcos é assim no Evangelho, Jesus, antes de partir para o Pai, Ele diz que vai deixar o Espírito Santo, mas Ele deixa um testamento para a igreja, para os apóstolos. Ele diz assim, para a igreja, tá? Padre, foi só para aqueles 11 apóstolos lá? Não, se fosse só por aqueles 11 homens, a igreja tinha morrido. Nem teria sentido, né? Porque Pedro, Tiago, João já morreram. Não, Ele falou para a igreja, que começou com os apóstolos. Ele falou o que para a igreja, para os apóstolos naquele momento? Ele disse assim: ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Olha só, todo aquele que segue Jesus é convidado a anunciar o Evangelho a toda criatura. Não é só o padre,
Não é só o Papa, o religioso, a religiosa, não. É todo batizado. É convidado por Jesus, lhes anunciar o Evangelho a toda criatura. Claro que o anunciar aqui não é só de boca para fora, é dar testemunho. E aí vem uma frase que eu vou falar aqui, e Jesus fala para os apóstolos, olha só: quem crer e for batizado será salvo. Ponto. Quem não crer será condenado. Está aqui, Evangelho, tá? O padre poderia tentar enfeitar, colocar aqui um monte de flores e dizer que não é meio assim, não é assim, mas não. Jesus falou de uma forma tão objetiva: quem crer e for batizado é salvo. Quem não crer já está condenado. Então, querido irmão, a gente não pode acreditar em Jesus só naquelas horas que ele fala umas coisas que a gente gosta. Também quando ele fala a verdade nua e crua, eu também tenho que acolher em minha vida. E ele falou: aquele que crer e for batizado é salvo. Ah, padre, então eu acredito em Deus e Nossa Senhora e eu fui batizado, então pronto, agora posso virar de qualquer jeito, fazer o que quiser. Espera aí. Crer que fala no Novo Testamento, lembremos que o Novo Testamento é escrito em grego. Crer não é você saber que Deus existe. Porque muita gente confunde, né? A gente pensa que crer é saber que existe um Deus. Até o Satanás sabe que existe Deus. Até o diabo sabe que existe Deus. Tá? Ele também sabe. E não muda. Tá? Na verdade, o crer aqui que fala é eu viver a minha fé. Não adianta eu saber que Deus existe, mas a minha vida viver como se Deus não existisse. Isso não é crer. Porque uma fé sem atitude, sem obra, diz São Tiago o quê? É morta, não existe. Fé sem obra, ela é inexistente, é morta. Fé morta não existe. Então por isso, ele diz: olha, aquele que crer, aquele que tem a atitude de cristão e for batizado, está comigo. Ele falou aqui, querido irmão, não é o padre que está, é só você retomar o Evangelho, Marcos 16, 15 a 20, 16, 15 a 20, está lá, para a gente compreender melhor quem nós somos. Só que a gente pode perder essa viagem, como o padre falou antes, né? O nosso bilhete, quando optamos pelo mal. Então por isso, amado irmão e irmã, a ascensão do Senhor é essa grande garantia da vitória. Jesus vai para o Pai, mostrando que leva com Ele toda a nossa humanidade. Por mais que eu e você tenhamos falhas, somos pessoas que não somos perfeitos, nenhum de nós. Porém, Ele quis assumir a nossa carne. Ele quis assumir cada um de nós para nos salvar. Então essa é a grande certeza, e Jesus fala ali: anunciai o Evangelho agora a toda criatura, levai aos outros o conhecimento daquilo que eu passei para vocês. Por isso que cada católico sempre devia evangelizar mais um católico, trazer mais um católico para Deus, buscar mais almas para o Senhor. Essa é a nossa missão. Senão a gente fica naquela: eu sou católico, né, para o IBGE. E aí, daí, não é? Ah, nós somos tanto por cento no Brasil. Não é nada, é a minoria. Então por isso que a gente viva aquilo que Jesus hoje nos fala. E hoje esse dia tão especial, Dia das Mães. Você mãe, você sabe que você é uma grande evangelizadora. Você vive, quantas vezes você viveu esse mandamento aqui que Jesus falou, né? Quando você ensinou, quando você ensina para as crianças a oração. Como é bonito quando uma criança vem para a catequese, quando sabe o Pai Nosso, Ave Maria, Santo Anjo e outras orações. Como é bonito isso, porque teve uma mãe que ensinou. Teve uma mãe que não foi apenas preocupada com qual a profissão que o meu filho vai ter, mas que caráter o meu filho vai ter, que fé ele terá e que herança ele vai participar, que é a herança cristã. Parabéns, mãe, pelas vezes que você, à noite, lá ao pé da cama, lá na cabeceira, ensinou a criança antes de dormir, Ave Maria, o Santo Anjo. As orações, pelo menos eu
Pessoalmente, as que eu aprendi as primeiras foi assim. Eu sempre tropeçava na Salve Rainha, né? Porque era mais comprida, e aí começava a Salve Rainha, terminava a Ave Maria ou qualquer outra oração. Mas, querido irmão, irmã, é isso, tem que ser isso. Por isso, parabéns, mãe, você que vive a tua missão, você que não negou a sua maternidade, você que optou e escolhe ser uma mãe que educa, mãe que ama. Não é mãe que bajula, que deixa acontecer do jeito que a criança ou o filho quer, mas por amor você coloca no caminho. Quantas podas você vai ter que fazer ainda? Você já fez. E eu pessoalmente, com certeza vocês também agradecem pelas vezes que nossas mães nos podaram em algumas coisas, né? Graças a Deus, naquele momento a gente não gostou. Porque não gostou mesmo, né? Mas depois a gente viu, hoje a gente sabe agradecer. Se não fosse nossas mães. Por isso, parabéns, mães. E não tenha medo nem vergonha de viver como mãe cristã, família cristã. Defender o que é ser uma mãe. Parabéns. Que Deus continue te abençoando. Você que é mãe adotiva, que gerou do coração, você também é mãe. Com certeza. Você que, além de ter os seus filhos, também adotou mais alguém, né? Então, parabéns. Que Deus continue te abençoando. Você avó, você tia, que faz muitas vezes o trabalho de mãe, trazendo crianças para a catequese. Que bonito. Então, por isso, que Deus abençoe. E queridos irmãos e irmãs, que a gente tenha o hábito de visitar seguidamente nossas mães. Não adianta depois que ela partir, a gente, ou aquele fato muitas vezes estar brigado ou brigada com a mãe. Depois que ela partir, não tem como a gente reconciliar-se com ela, né? E aí vem o peso de consciência, os traumas. Vamos buscar reconciliação. E hoje, antes da gente dizer, hoje de manhã você já disse, um feliz dia das mães, antes de talvez a gente também pedir perdão pelas vezes que a gente fez tanta coisa errada. Então, por isso, querido irmão, que nós todos saibamos ter gratidão pelas nossas mães, e não só hoje, claro, mas todos os tempos. Gratidão. Como é até uma cena chocante, né? Quando você vê aquelas filas de mães que vão visitar os presídios, né? A grande fila ali, se você vê, mais de 90% é mãe. Muitas vezes o filho que ela vai visitar lá na cadeia é um terrível um criminoso, né? Mas a mãe está ali na fila. A gente não entende. Se você perguntar para ela, vai dizer, mas é meu filho. Mas ele fez isso. Mas é o meu filho. Então esse amor que você tem, querida mãe, é com certeza muito próximo daquele que o Evangelho chama de ágape. Aquele amor que dá a vida pela pessoa amada, pelos seus. Parabéns. E que Deus continue te abençoando nessa missão. E que nós saibamos valorizar as nossas mães, a mulher. Nós vivemos ainda numa realidade de tantas violências, né, contra a mulher, que saibamos, com certeza, colocar a mão na consciência e saber educar para que o futuro possa melhorar, né, nessa situação. Então, que nós possamos realmente agradecer a Deus pelas nossas mães. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus,
e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém.